Jejum, como fazer, os benefícios, contraindicações e como quebrar o jejum. Eu sou a doutora Bruna Covre, médica especialista em emagrecimento e longevidade, e eu te ajudo a alcançar o tão sonhado emagrecimento saudável e definitivo. Já curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos que estamos postando por aqui. Existem dois tipos de jejum e os dois são excelentes em benefícios: jejum calórico e jejum metabólico. No jejum calórico, não se pode ter nenhuma caloria. Você só ingere água, chás e café sem adoçar. No jejum metabólico, você pode usar uma quantidade pequena de calorias, de macronutrientes, sem prejudicar a produção de corpos cetônicos. Pode utilizar shots fitoterápicos, TCM, óleo de coco, ácido caprílico, creatina, glutamina, pois não vão fazer picos de glicemia e insulina e vão manter o seu corpo em cetose, em estado de jejum. E o que significa isso? Nas duas situações de jejum, você aumenta a produção de corpos cetônicos e essa passa a ser a nossa moeda de troca por energia. Na ausência do açúcar, da glicose, outras fontes são suficientes para fornecer esses macronutrientes. Quais são os macronutrientes? Carboidratos, gorduras, proteínas, fibras. Na ausência desses, o corpo começa a utilizar os corpos cetônicos das gorduras como energia, uma forma nobre de energia, e conseguimos, nas duas formas de jejum, como eu falei, produzir esses corpos cetônicos. No jejum metabólico, pode ser utilizadas fontes de gordura, de 5 a 8 gramas, advindas aí de triglicerídeos de cadeia média, ou MCT, ou TCM, ou ácido caprílico, ou C8, ou óleo de coco, para facilitar. Pode ser utilizado um shot que tenha limão, cúrcuma, gengibre em pó e uma colher de 5 ml de TCM. Vai quebrar o jejum calórico? Sim, mas o metabólico não. Pode ser que a produção dos corpos cetônicos até caia nos primeiros 30 minutinhos, mas nos 50 minutos depois a produção aumenta. São otimizadas pela gordura. Pode ser utilizado também a BHB, que são os corpos cetônicos prontos. É usado mais rápido e eficiente que o TCM. Não tem um melhor, só o TCM precisa de mais tempo de metabolização para produzir os corpos cetônicos. Esclarecendo sobre a diferença entre jejuns e também como fazer, você pode fazer um jejum de 12, 16, 18, até 24 horas, até mais. 12 horas não chega a ter um benefício do jejum, serve para quem está começando. Começa a produzir os corpos cetônicos com 12 horas. Então, se você faz 14 horas de jejum, teve 2 horas de produção de corpos cetônicos. Então, foi pouco tempo. Ideal é no mínimo ali umas 16 horas. Acima de 24 horas, eu indico fazer o jejum metabólico, para não ter risco de perder massa muscular e atrapalhar a sua saúde. Jejum de 18 horas, uma vez por semana, é interessante para arrumar a casa, organizar o corpo. Tudo vai depender do seu objetivo e da sua adaptação. O seu corpo tem uma reserva rápida de energia, que é o glicogênio, armazenado nos músculos e no fígado. Então, inicialmente, você vai utilizar essa reserva. Depois, inicia o processo para começar a utilizar os corpos cetônicos. No início da prática do jejum, mesmo que você consiga produzir corpos cetônicos, as suas células não estão adaptadas com os receptores para utilizar esses corpos cetônicos. É como se você abastecesse um carro a gasolina com álcool. Ele não consegue utilizar o combustível. Mas o corpo se adapta, ele vai construindo os receptores de acordo com o que você vai fazendo o jejum. Também diminui receptores para as doces, vai diminuir a vontade de doce, a compulsão por doce. Prepara as células para utilizar as gorduras como fonte energética através dos corpos cetônicos com atividade antioxidante, anti-inflamatória e de perda de peso. Muitos benefícios. Você pode encerrar a alimentação às 20 horas, que é o melhor horário. E aí você vai fazer a última refeição do dia até as 20 horas da noite. À noite pode tomar um chá, pode tomar magnésio inositol para auxiliar no sono. E ao acordar você pode tomar o TCM ou o BHB, né? E pode utilizar também os shots matinais que vão te dar esse up no jejum metabólico. Pode utilizarmos em uma bebida, como durante a manhã, como os chás também, e vão otimizar e potencializar o jejum metabólico, como eu já comentei. O jejum é modulador de enzimas inflamatórias,
Proteínas inflamatórias, quando muito estimuladas, elas vão te inflamar, o que o jejum vai ajudar a modular, regular essas enzimas. Ajuda nas doenças autoimunes, principalmente artrite, Hashimoto, espondilite, psoríase, dermatite, doença celíaca e muitas outras. Quem tem autoimune deve fazer jejum pelo menos uma vez por semana para modular essas enzimas inflamatórias. Precisamos lançar mão de estratégias anti-inflamatórias o tempo inteiro e o jejum é uma ótima estratégia para aumentar o foco e a concentração e também para desinflamar. Para o foco e concentração, quando fazemos jejum, podemos usar o chá de gengibre, guaraná-cipó, cúrcuma, infusão de cacau, cogumelos adaptógenos, o próprio MCT ou TCM, ou a L-teanina, triptofano, são algumas estratégias que podem complementar. Ah, não tenho nada disso, quero fazer o jejum, tá? Ótimo, só comece. Tente utilizar um chá de gengibre, um chá de canela, os shots. Isso tudo não quebra o jejum metabólico. Você não perde músculo se fizer jejum, só se estiver fazendo errado. Faça exercícios no dia do jejum, onde ocorre a maior expressão de proteínas anti-inflamatórias. Você potencializa a desinflamação do seu corpo com o exercício físico. E vou te falar benefícios do jejum e o meu preferido é o último. Já falei da modulação inflamatória, melhora a imunidade, porque se o seu intestino não está trabalhando, o seu sistema de defesa, que em maior parte está em volta do intestino, ele consegue se restaurar, ele consegue potencializar suas funções e não está com toda a energia voltada para o intestino, para que o intestino está recebendo para fazer as digestões e de olho ali naqueles invasores que podem chegar. Outro benefício, elimina bactérias de origem alimentar, justamente por ter mais tempo para defesa. Outro benefício, controla os níveis de açúcar e insulina no sangue. Outro, evita a síndrome metabólica, que é a obesidade, principalmente com gordura abdominal localizada, pressão arterial alterada, colesterol aumentado e aumento dos níveis de açúcar no sangue. Quando você faz jejum, mantém o seu corpo com níveis baixos de glicose e insulina, então vai ajudar a controlar todas as doenças. Ajuda também no emagrecimento. A insulina ela é um hormônio anabólico, ou seja, faz você engordar, aumenta a gordura corporal quando ela está aumentada. Então, através do jejum, você consegue melhorar isso e emagrecer. Ajuda a baixar a pressão arterial. Já falei da síndrome metabólica, mas o que faz a pressão subir é a insulina alta. Se você controla, melhora os níveis, a pressão vai controlar também. Melhora o estresse, justamente porque desinflama o seu corpo e auxilia no controle do estresse. Controle do cortisol, melhora do sono, recicla células, dando o benefício que é o meu preferido. Seu corpo em jejum, com redução das atividades, consegue identificar as células do seu organismo que estão com alguma alteração e destruí-las. Essa é a apoptose, a destruição das células velhas do nosso corpo, que acontece o tempo inteiro e previne doenças, inclusive o câncer. Então, você vai restaurar o seu corpo. Evita que aquela célula defeituosa se multiplique demais e leve a um tumor. Então, no jejum, ocorre uma faxina total do corpo. Na ausência do alimento, o corpo tem possibilidade de promover reparação celular, o que possibilita detoxificar. Muitos outros benefícios poderiam ser detalhados, que eu poderia falar por horas sobre isso. Realmente é uma estratégia maravilhosa para a sua saúde e para o seu emagrecimento. E para quem é contraindicado, sempre me perguntam. É importante que o jejum seja praticado por pessoas que estão buscando melhoras nos hábitos no geral, hábitos alimentares, estão reduzindo os industrializados, os carboidratos refinados de alto índice glicêmico, açúcar, bebida alcoólica, que estão com atenção para melhora na alimentação. Para que uma pessoa que está com a alimentação toda errada, comendo tudo errado, alta ingestão de bebida alcoólica, usar como estratégia isolada não é uma boa ideia. Vai ter tonteira, desconforto, dor de cabeça, o corpo vai estar totalmente desacostumado a esse processo e vai precisar ficar pedindo glicose como energia. Então, não vale a pena. Se você quiser começar a fazer o jejum, comece melhorando a alimentação gradativamente, vai inserindo isso na sua rotina. O jejum feito de maneira errada, uma privação excessiva repentina, sem adequação, pode alterar a função da tireoide, reduzir o seu metabolismo e causar diversos problemas. Então, contraindicado. É contraindicado para gestantes, como eu estou agora,
lactantes, crianças e diabetes tipo 1, aqueles que dependem de insulina. E agora vamos à pergunta final. E como quebrar o jejum? Precisa ser uma refeição baixa em carboidrato. Você não pode comer pães, massas, biscoitos, bolachas, arroz, feijão, batata, essas farinhas no geral, para quebrar um jejum, pois senão você vai perder os benefícios que você construiu durante o jejum. Precisa fazer uma refeição com carga glicêmica baixa, ou seja, vai fornecer o macronutriente carboidrato de maneira controlada para o seu corpo, evitando que faça um pico de glicose e de insulina, evitando que esse açúcar chegue muito rápido no seu sangue. Capriche nas proteínas, prefira proteínas leves para quebrar o jejum, ovos, frango, peixes, capriche também na quinoa, capriche nos vegetais, legumes, sementes, muita fonte vegetal de baixa carga glicêmica. Espero que você tenha gostado, espero que esse conteúdo tenha te ajudado e eu tenho certeza que aplicando você vai usufruir dos benefícios. E gostou desse conteúdo? Gostou dessas informações? Comenta aqui pra mim e compartilha com aquela amiga que vai amar entender mais sobre jejum.